Você já pecou e pensou, será que dessa vez eu passei do limite? Já esteve naquela noite escura da alma, depois de uma queda feia, onde uma voz sussurra no seu ouvido, acabou. Agora sim, você foi longe demais. Não tem mais volta. Essa é uma daquelas perguntas que assombram os corredores silenciosos do coração de muitos cristãos, mesmo daqueles que parecem mais fortes. E existe uma passagem na Bíblia, um trecho, que parece jogar gasolina nesse fogo da dúvida. Um lugar que, lido fora de contexto, pode arrancar o chão debaixo dos seus pés. Hebreus, capítulo 6. Hoje, nós vamos caminhar juntos por esse campo minado teológico. E eu te faço uma promessa, não vamos fazer isso para sair com mais medo ou ansiedade. Pelo contrário, vamos mergulhar fundo nessas palavras difíceis para encontrar, do outro lado, uma âncora para nossa alma. Uma âncora tão pesada, tão segura e tão firme, que nenhuma tempestade de dúvida ou culpa vai conseguir te arrastar para o fundo. Fique comigo, porque o que vamos descobrir hoje pode mudar a forma como você enxerga sua segurança em Cristo para sempre. Antes de saltarmos para dentro do texto, precisamos sentir o clima, respirar o ar daquela época. Imagine, por um momento, que você é um cristão de origem judaica no primeiro século. A sua vida inteira foi construída em volta de um sistema. O majestoso templo de Herodes em Jerusalém, com seu cheiro de incenso e o som dos levitas cantando. Os sacrifícios diários, que te davam uma forma tangível de lidar com a culpa. As festas anuais, que marcavam o ritmo da sua vida e te conectavam com a sua história, com Abraão, com Moisés, com Davi. Ser judeu te dava uma identidade, uma comunidade, uma segurança. E então, você ouviu a mensagem de Jesus. E ela incendiou seu coração. Você entendeu que ele era o cumprimento de tudo aquilo. O sacrifício definitivo. O verdadeiro templo. O grande sumo sacerdote. E você largou tudo para segui-lo. Mas agora, o tempo passou. A empolgação inicial deu lugar a uma dura realidade. A sua família te chama de traidor. Seus antigos amigos te evitam na rua. O Império Romano te vê com suspeita. Outros judeus te acusam de blasfêmia. A perseguição está apertando, talvez com prisões, talvez com confisco de bens. Você está cansado, exausto, e a tentação começa a sussurrar. Será que valeu a pena? Não era mais fácil antes. O templo ainda está lá, os sacrifícios ainda são oferecidos. Voltar para o conforto do sistema antigo, familiar, seria tão ruim assim? É para essas pessoas, para gente esgotada e pressionada, que o autor de Hebreus escreve. Ele não está escrevendo um tratado teológico para um seminário. Ele está gritando palavras de ânimo e advertência para soldados feridos no campo de batalha da fé. E qual é a grande mensagem que ele martela desde a primeira frase? Ele começa dizendo, em Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2, antigamente, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho. Entenda o peso monumental disso. Toda a história humana, todo o plano de Deus, todo o propósito do fim dos tempos, converge para uma única pergunta. O que você vai fazer com o Filho? Você vai perseverar nele, ou vai voltar para as sombras do sistema antigo? Não existe um terreno neutro. Não existe uma terceira opção. Manter-se em Cristo é a questão definidora da nossa existência. O famoso e temido capítulo 6 não surge do nada. Ele é o pico de uma montanha que o autor vem escalando. Logo antes, no final do capítulo 5, ele dá uma bronca pastoral, daquelas de pai para filho. Ele diz, em Hebreus 5, versículo 11, quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Ele continua, dizendo que eles já deveriam ser mestres, mas, em vez disso, ainda precisam de alguém que lhes ensine os princípios elementares da palavra de Deus. Eles precisam de leite, não de alimento sólido. O que é esse leite? É o ABC da fé, arrependimento, fé, batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. São as bases. Mas ele os desafia, vamos avançar para a maturidade. Ele está combatendo a preguiça espiritual, a acomodação. Aquele estado de um cristianismo só de domingo, que quer as bênçãos do evangelho sem o compromisso do discipulado. Um evangelho que não custa nada, não exige crescimento, não transforma a vida. Ele nos chama para sair do jardim de infância da fé e nos tornarmos adultos, capazes de discernir o bem e o mal. E é exatamente aí, logo depois de chamar todo mundo para crescer e amadurecer, que vem a frase que soa como um trovão. A advertência. Hebreus capítulo 6, versículos 4 a 6. Vamos ler com a calma e o respeito que esse texto exige, pois é impossível, e essa palavra em grego, adinaton, é absoluta. Não significa é muito difícil ou é improvável. Significa que não há possibilidade. Que aqueles que uma vez foram iluminados, e provaram o dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, e a palavra para caíram, parapipt, não é um tropeço, não é um escorregão. É uma queda deliberada, uma apostasia consciente, um abandono intencional, sejam outra vez renovados para arrependimento. Por quê? Visto que, da sua parte, estão crucificando de novo o Filho de Deus e expondo a vergonha pública. Uau! Vamos respirar fundo. Porque eu sei que, ao ouvir isso, o seu cérebro pode estar gritando, isso sou eu. Eu fui iluminado, eu provei, e eu caí tantas vezes. Será que para mim é impossível? Calma.
O fato de você estar se fazendo essa pergunta com o coração angustiado já é um sinal fortíssimo de que o texto não está falando de você. Vamos dissecar o que está sendo descrito aqui, passo a passo. Primeiro, uma vez foram iluminados. Isso descreve alguém que teve um entendimento claro e intelectual do Evangelho. A luz da verdade brilhou em sua mente. Ele entendeu o problema do pecado, a solução em Cristo, o plano da salvação. Ele consegue explicar a teologia. Segundo, provaram o dom celestial. A palavra provar aqui é a chave. Pense num provador de vinhos. Ele experimenta, analisa o sabor, a textura, o aroma, mas ele não bebe a taça inteira para matar a sede. Ele tem uma experiência, mas não uma apropriação para a vida. Essa pessoa provou de Cristo e do perdão, ela sentiu um gostinho, mas nunca bebeu dele como a fonte de água viva. Terceiro, se tornaram participantes do Espírito Santo. Essa é talvez a frase mais difícil. Não significa que foram selados e habitados pelo Espírito da mesma forma que um crente genuíno. Significa que estiveram no meio da comunidade onde o Espírito Santo estava agindo. Eles viram curas, profecias, conversões genuínas. Eles foram beneficiários externos da obra do Espírito, como Simão, o mágico, em Atos capítulo 8, que viu o poder, mas cujo coração não era reto diante de Deus. Quarto, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Novamente, a palavra provar. Eles ouviram sermões poderosos que os emocionaram. Viram milagres e sinais que são uma antecipação do reino que há de vir. Eles tiveram a experiência mais completa possível com o cristianismo, sem nunca terem nascido de novo de verdade. Eles estavam no time, usavam uniforme, frequentavam os treinos, mas nunca assinaram um contrato final com o coração. E depois de tudo isso, eles caem. Como dissemos, parapípto não é um pecado de fraqueza. Pedro pecou por fraqueza. Davi pecou por fraqueza e desejo. Essa palavra descreve uma decisão final e irrevogável. É um rompimento. É a pessoa que, depois de ter toda a informação e toda a experiência, olha para Jesus na cruz e conscientemente diz: eu escolho o outro lado. Eu me junto à multidão que grita: crucifica-o. É por isso que é impossível renová-los ao arrependimento. Porque eles já viram a verdade e a rejeitaram. Não há um plano B. Não existe um sacrifício maior que o de Cristo. Se você rejeita a única cura que existe, que outra cura te restará? A atitude deles é como se estivessem pegando Jesus, pessoalmente, e o pregando na cruz de novo, expondo a vergonha pública, dizendo ao mundo: vejam, ele não valeu a pena. Ele não é suficiente. Para garantir que a mensagem seja entendida, o autor pinta um quadro. Uma metáfora agrícola simples e poderosa. Está em Hebreus 6, versículos 7 e 8. Ele diz: pense em duas porções de terra, lado a lado. A chuva do céu cai sobre ambas, com frequência e generosidade. Essa chuva é a graça de Deus. É a pregação da palavra, as oportunidades, a comunhão, a ação do Espírito. A mesma chuva para as duas terras. A primeira terra bebe a chuva e, em resposta, produz uma colheita útil, alimento para o agricultor. E essa terra recebe a bênção de Deus. Mas a segunda terra, mesmo recebendo exatamente a mesma chuva, só produz espinhos e ervas daninhas. Ela recebe os mesmos benefícios, mas o resultado é inútil e prejudicial. Qual o destino dessa terra? O autor é duro, ela é rejeitada. Está próxima da maldição. E o seu fim é ser queimada no fogo. Essa imagem evoca diretamente a parábola do semeador de Jesus. A semente é a mesma, mas o resultado depende do tipo de solo. A pergunta que essa metáfora nos força a fazer não é o pequê essa semana, mas sim que tipo de fruto a chuva da graça de Deus está produzindo na minha vida. Está produzindo fruto do Espírito, amor, alegria, paz, paciência? Ou está produzindo os espinhos da amargura, do cinismo, da incredulidade e da rebelião? Se o capítulo terminasse aqui, seria devastador. Mas, graças a Deus, não termina. Depois da advertência mais dura, vem o encorajamento mais terno. O tom muda completamente no versículo 9. É como se o autor se inclinasse, colocasse a mão no ombro dos seus leitores e dissesse, com a voz embargada: mas, meus amados, a respeito de vocês, estamos convencidos de coisas melhores, coisas que acompanham a salvação. Ele está dizendo: eu pintei o pior cenário possível para alertá-los, mas não é isso que eu acredito sobre vocês. Por quê? Porque Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Veja que coisa linda! A evidência de que eles são a terra boa não é a perfeição moral deles, mas o amor prático deles pelos irmãos. O serviço. E ele os encoraja a continuar com a mesma diligência até o fim, para que a esperança deles se realize plenamente. E então, ele nos dá a solução para a instabilidade, para o medo e para a paralisia espiritual, uma âncora para a alma, segura e firme. Esta é a imagem central de toda a passagem. Uma âncora. O que uma âncora faz? Num mar calmo, ela é quase inútil. Mas quando a tempestade chega, quando os ventos da aflição sopram e as ondas da dúvida se agigantam, a âncora é a única coisa que impede o navio de ser esmagado contra as rochas. E a nossa âncora, diz o autor, não se prende no fundo arenoso e instável das nossas emoções ou do nosso desempenho. Essa âncora passa através do véu que separa o céu e a terra, e se prende no próprio Santo dos Santos, na presença de Deus. E em que ela se prende? Em duas coisas imutáveis. Coisas que tornam impossível para Deus nos abandonar. A primeira coisa é a promessa de Deus. O autor nos leva de volta a Gênesis, a história de Abraão.
Deus prometeu a um homem velho e sem filhos que sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas no céu. E a segunda coisa, como se a promessa de um Deus que não pode mentir não fosse suficiente, é o juramento de Deus. Deus quis nos dar uma garantia extra. E como não havia ninguém maior por quem jurar, diz o texto, ele jurou por si mesmo. Em Gênesis capítulo 15, vemos a cena incrível de Deus fazendo uma aliança com Abraão. O costume da época era que as duas partes de um contrato passassem por entre as metades de animais sacrificados, dizendo basicamente, que isso aconteça comigo se eu quebrar a minha parte do acordo. Mas naquela noite, Abraão foi posto para dormir. E Deus, na forma de uma tocha de fogo e um forno fumegante, passou sozinho por entre os pedaços. Ele estava dizendo, Abraão, essa promessa depende 100% de mim. Eu coloco a minha própria existência como garantia de que vou cumprir o que eu disse. Nós, que cremos em Cristo, somos herdeiros dessa promessa feita a Abraão. A nossa segurança final está alicerçada no caráter de um Deus que fez uma promessa e selou-a com um juramento inquebrável. E como essa âncora chega até o céu? Ela levada por Jesus, nosso grande sumo sacerdote, que, diz o texto, entrou além do véu como nosso precursor. A palavra grega é prodromos. Era um termo náutico. Em portos perigosos ou de difícil acesso, um navio grande ficava ao largo, enquanto o membro da tripulação, o prodromos, pegava a âncora, entrava num barco menor, remava corajosamente através das ondas e fixava a âncora com segurança dentro do porto. Só então, o resto da tripulação, usando a corda da âncora, podia puxar o navio grande para a segurança. Jesus é o nosso prodromos. Ele enfrentou a tempestade da cruz, atravessou o véu da morte e entrou por nós na presença segura do Pai, fixando a âncora da nossa salvação no próprio trono de Deus. E agora, ele nos puxa para casa. A sua segurança não está na força com que você segura a corda. Está na rocha inabalável em que a sua âncora está presa. A Bíblia inteira confirma essa tensão entre advertências sérias e promessas seguras. Lembre-se, a Escritura interpreta a Escritura. O exemplo da geração do deserto em Números 14 é gritante. Eles viram o mar se abrir, comeram pão do céu, beberam água da rocha. Eles provaram os poderes do mundo vindouro. Mas quando chegou a hora de confiar em Deus para entrar na terra prometida, seus corações cheios de incredulidade se rebelaram. Eles são o exemplo perfeito da terra que recebe chuva abundante, mas produz espinhos de murmuração. Eles pereceram no deserto não porque Deus era fraco, mas porque eles se recusaram a crer. E veja o contraste mais poderoso de todos no Novo Testamento, a história de Pedro e a história de Judas. Ambos caminharam com Jesus. Ambos ouviram seus ensinamentos. Ambos presenciaram milagres. Ambos foram escolhidos para serem apóstolos. E ambos, na noite mais crucial da história, traíram Jesus. Judas, por 30 moedas de prata, o entregou com um beijo. Pedro, por medo de uma serva, negou conhecê-lo 3 vezes, com pragas e juramentos. Suas quedas foram terríveis. Mas a reação deles foi o que definiu tudo. Judas sentiu remorso. Ele se arrependeu de ter perdido o dinheiro e a posição, talvez. Ele viu que tinha feito uma coisa terrível. Mas sua reação não foi correr de volta para a misericórdia de Jesus. Foi correr para o desespero. Ele se enforcou, tentando pagar sua própria dívida. Pedro, por outro lado, quando o galo cantou e seus olhos encontraram os olhos de Jesus, saiu e chorou amargamente. Era o choro de um coração partido. Não era o remorso do orgulho ferido, mas o arrependimento do amor que falhou. E o que Jesus fez? Depois da ressurreição, ele foi atrás de Pedro. Ele o encontrou, o perdoou, o restaurou e o comissionou, dizendo, apacenta as minhas ovelhas. Judas representa aquele de quem Hebreus 6 fala, uma queda que leva a uma rejeição final e desesperada. Pedro representa o crente genuíno que cai feio, mas cujo coração quebrado sempre é atraído de volta para a graça do Salvador. A sua queda te leva ao desespero ou ao arrependimento? Essa é a questão. É por isso que, ao lado das advertências, a Bíblia transborda com promessas de segurança. Elas não são contraditórias, elas são os 2 trilhos que nos levam para casa. Jesus diz em João 10, versículos 27 a 29, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Ninguém, nem o diabo, nem o mundo, nem você mesmo no seu pior dia. Paulo nos garante em Filipenses 1, versículo 6, que não fomos nós que começamos essa obra, e não seremos nós que a terminaremos. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. E o hino triunfante de Romanos 8, versículo 38 e 39, pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem presente nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. As advertências são o cuidado do Pai nos mantendo no caminho. As promessas são a garantia do Pai de que chegaremos ao destino. Ok, Paulo, isso é teologia profunda. Mas e a minha vida, hoje, no meio das contas para pagar e do estresse do trabalho? E daí? Primeiro, e mais importante de tudo, identidade vem antes da obrigação. Você precisa afirmar isso na sua alma. Em Cristo, você não é um funcionário em período de experiência, esperando ser demitido no primeiro erro grave. Você é um filho, amado, perdoado, selado. As advertências da Bíblia não são a mão de ferro de um chefe tirano. São a mão firme e amorosa de um pai que segura o braço do filho pequeno para que ele não corra para o meio da rua.
Você não persevera para se tornar um filho. Você persevera porque você já é um filho, e o espírito de filho em você clama Abba, Pai, e te puxa de volta para casa. Segundo, com essa segurança como nosso fundamento, podemos fazer um check-up honesto dos sinais de alerta. Sem medo, mas com sobriedade. Há um desprezo crescente pela palavra? Ler a Bíblia se tornou uma obrigação, uma tarefa chata, em vez de uma fonte de vida? Você prefere maratonar uma série a meditar num salmo? Você tem se isolado da comunhão? A igreja se tornou um lugar que você critica de longe, em vez de uma família que você serve de perto? A desculpa do sou só eu e Jesus tem te afastado de irmãos e irmãs que poderiam te ajudar? Existe um cinismo crescendo em seu coração? Você zomba de coisas que antes considerava sagradas? Tornou-se rápido para apontar a falha em outros cristãos e lento para ver a viga no seu próprio olho? Existe um pecado que você está acarinhando e justificando? Um pecado de estimação que você defende, para o qual arruma desculpas teológicas, em vez de confessá-lo e matá-lo pela raiz? Se uma dessas luzes amarelas piscou no seu painel, não se desespere. Mas também não ignore. O chamado de Deus é sempre: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. E como responder? Com passos práticos, concretos, de perseverança. Agora mesmo. Número 1. Confesse pecados com nomes e sobrenomes. A Deus, em primeiro lugar. E, como diz Tiago, uns aos outros. Encontre um irmão ou irmã maduro e de confiança e abra seu coração. A luz do sol é o melhor desinfetante. 2. Retome os ritmos da graça. A vida cristã é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Volte para o ritmo diário de abrir a palavra, nem que seja por 10 minutos. Volte para o ritmo da oração, conversando com seu pai. Volte a valorizar a ceia do Senhor. 3. Sirva alguém. A introspecção excessiva leva à paralisia espiritual. Olhe para fora. Quem perto de você está precisando de uma palavra de ânimo, de uma ajuda prática, de uma oração? Sirva de forma simples e sacrificial. E 4. Seja radical com seus hábitos digitais. Identifique um aplicativo, um site, um tipo de conteúdo que está consistentemente drenando sua vida espiritual e entorpecendo sua mente. Faça um jejum. Desinstale. Crie barreiras. Lute pela sua santidade. Quero terminar com 2 palavras pastorais, olhando nos seus olhos. Se você ouviu tudo isso e o que existe no seu coração é um peso, uma tristeza pelo seu pecado, um anseio profundo de voltar para perto de Cristo, então, por favor, ouça. Isso não é o sinal da rejeição de Deus. Isso é o sinal da graça de Deus operando em você. É o Espírito Santo te convencendo e te atraindo. É o pai esperando na varanda pelo filho que volta. Corra para ele. Ele está de braços abertos. Mas, se você ouviu tudo isso com o coração endurecido, com desprezo, com zombaria, se você está deliberadamente em um caminho de rejeição a Cristo, então o meu apelo para você é: tema. Tema o Deus vivo. E clame por misericórdia enquanto ainda há tempo, enquanto ainda se chama hoje. Não brinque com a eternidade. No fim das contas, nossa esperança não está em nós, mas nele. Cristo, nosso precursor, entrou por nós. Ele é a nossa âncora. Ele é a nossa garantia. Ele é o nosso sumo sacerdote que vive para sempre para interceder por nós. A âncora prende nele, não em nós. A verdade central de hoje, a advertência de Hebreus 6 é um alerta real e grave contra o abandono deliberado da fé. Mas Deus, por sua promessa imutável, por seu juramento inquebrável e pelo ministério incessante do seu Filho, nos sustenta em uma caminhada de diligência cheia de esperança. A pérola do dia, algo prático para você fazer. Hoje, encontre uma promessa na Bíblia. Escreva em um post-it, cole no espelho do banheiro, na tela do computador. Declare essa promessa em voz alta. A esperança declarada mantém a corda da âncora esticada. Um vislumbre da graça. Jesus venceu onde nós sempre vacilamos. Ele atravessou o véu, carregou a nossa culpa, e agora intercede por nós, dia após dia, até nos conduzir, sãos e salvos, ao porto seguro da presença do Pai. A jornada da fé é cheia de altos e baixos, e a palavra nos equipa para cada passo. Se essa conversa te ajudou a firmar sua âncora, tem outro vídeo aqui na tela que vai te ajudar a navegar por outra tempestade da vida. Mas antes de clicar, eu quero muito saber, e isso é importante, qual promessa de Deus tem sustentado você ultimamente? Deixe aqui nos comentários. Sua resposta pode ser a âncora que outra pessoa precisa ler hoje. E se você busca essa profundidade bíblica todos os dias para fortalecer a sua caminhada, se inscreva no Palavra Pura e ative o sino. Nossa missão é essa: equipar você com a verdade inabalável para um mundo instável. Agora, vamos orar. Senhor, eu sei que minha fé é fraca e meu coração é inconstante. Mas a tua promessa é firme e o teu juramento é certo. Por isso, eu te peço, firma minha alma na tua promessa. Amarra-me ao teu juramento e sustenta-me pelo poder do meu sumo sacerdote, Jesus. Dá-me diligência para não desanimar, amor renovado pela tua palavra, um vínculo vivo e real com a tua igreja e uma santa coragem para esperar o dia que se aproxima. Em nome de Jesus. Amém.